Viu? Boa noite a todos. 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, em 11 de agosto de 2021. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Donizete de Oliveira. Presente. Devani Cristina de Araújo Deboni. Presente. Eduardo Antônio de Oliveira. Presente. Fátima Barbosa. Presente. Giancarlo Moreira Gama, presente. Marcelo Defende. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Nildo José de Melo. Presente. Vitor Davi Risse Camargo. Presente. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovada a ata da 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, realizada em 4 de agosto de 2021, uma vez que cópias da mesma permaneceram sobre a mesa do primeiro secretário pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou retificação. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do requerimento número 18 de 2021, de autoria dos vereadores Vitor Davi Risse Camargo e Eduardo Antônio de Oliveira, vice-presidente. Requerimento número 018 de 2021. Informações sobre diversas obras iniciadas na gestão passada em Cabreúva, São Paulo. Considerando ser do conhecimento geral que a Prefeitura de Cabreúva iniciou a execução de diversas obras no município no final da gestão passada, dentre as quais as abaixo destacadas: a. Execução de pavimentação asfáltica na Avenida Itália, ruas Amazonas e Goiás, no bairro Jacaré, no valor de R$ 307.154,68, com início em 27 de julho de 2020 e prazo de 4 meses para o término. B. Revitalização imobiliário da Avenida Major Antônio da Silveira Camargo, no centro, no valor de R$ 535.124,34, com início em 29 de junho de 2020 e prazo de 5 meses para o término. C. Construção de centro de apoio ao turista
e reforma da Praça Comendador Martins, no centro, no valor de R$ 417.604, com início em 14 de agosto de 2020 e prazo de 12 meses para o término. D. Pavimentação e recapeamento asfáltico da Rua 24 de Março, no Jardim Alice, no valor de R$ 376.922, com início em 12 de agosto de 2020 e prazo de 9 meses para o término. E. Reforma e ampliação do velório municipal, no centro, no valor de R$ 250.793, com prazo de 120 dias para o término, embora a placa não indicava a data de início da obra. F. Reforma da Praça da Bíblia, no bairro do Jacaré, no valor de R$ 695.991, com início em 29 de julho de 2020 e prazo de 12 meses para o término. G. Pavimentação asfáltica de vias no bairro do Bananal, no valor de R$ 551.715, com início em 19 de setembro de 2019 e término em 17 de junho de 2020. H. Recapeamento asfáltico das ruas Otônio Rodrigues da Silveira e Conselheiro Rodrigues Alves, no valor de R$ 193.107, com início em 27 de julho de 2020 e prazo de 8 meses para o término. I. Recapeamento asfáltico em avenidas do município, embora a placa não indique quais seriam tais avenidas, no valor de R$ 2.494.577, com início em 28 de setembro de 2020 e prazo de 1 mês para o término. Placa localizada nas proximidades do barracão da Prefeitura, no bairro do Vilarejo. E. J. Reforma do Centro de Cultura e Lazer de Silva Covas, no valor de R$ 226.359, com início em 31 de julho de 2020 e término em 31 de janeiro de 2021. Considerando que algumas já estariam com prazo de conclusão previsto expirado e aparentemente a conclusão ainda não se deu, considerando o relevante interesse público na conclusão das mesmas, requeremos à mesa, ouvido o douto e soberano plenário, seja o prefeito de Cabreúva oficiado a prestar a esta egréria casa e a estes vereadores, no prazo legal, as seguintes informações sobre o assunto epigrafado. 1. Quais das obras acima já foram entregues? 2. Das obras acima citadas, quais foram realizadas com dotação própria? Quais foram realizadas a partir de convênios com o governo federal ou estadual? Em relação aos convênios, houve contrapartida do município? Informar os valores. 3. Os valores licitados para essas obras já foram pagos? Se sim, de quais obras? Favor, informar, inclusive, se já houve algum pagamento parcial às empresas contratadas. 4. A obra realizada na Praça da Bíblia, no bairro do Jacaré, já foi finalizada? Quais serviços foram executados na praça? Quais foram os valores por etapa? Enviar planilha com despesas. 5. Tendo em vista que já expirou o prazo para o término e entrega da obra da Avenida Major Antônio da Silveira Camargo, Marginal, por que a obra está parada? Existe uma previsão para a conclusão? Enviar planilha com despesas da obra. 6. A pista de skate junto ao ginásio municipal Dr. Tancredo Neves não foi entregue por não estar terminada. Segundo informações, esse caso encontra-se sob análise do Departamento Jurídico da Prefeitura. A partir disto, pergunto, quando retornarão as obras? Existe previsão de entrega da pista de skate? 7. As obras do Centro de Apoio ao Turista e a reforma da Praça Comendador Martins têm previsão de entrega que deveria ser sábado, 14 de agosto de 2021. Porém, parece que isso não ocorrerá. Qual é o real prazo para a conclusão e de entrega? O que ainda vai ser reformado? Enviar cronograma de obra e planilha com despesas. 8. Requeremos ainda que sejam fornecidas, num primeiro momento, cópias integrais dos processos administrativos das obras paradas na Avenida Major Antônio da Silveira Camargo, Marginal, de reforma das praças da Bíblia e Comendador Martins, e também da construção do Centro de Apoio ao Turista, inclusive fornecendo cópias dos processos licitatórios. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 11 de agosto de 2021. Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Eduardo Antônio de Oliveira, vereador vice-presidente. Coloco em discussão o referido requerimento. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Vitor.
Boa noite a todos. Requerimento, como está bem explícito aqui, é questionamento sobre essas obras inacabadas, né, que começaram na gestão anterior e continuam nessa gestão. Né, teve essa transição e a gente quer saber, né, não só nós vereadores, como a população. Estivemos há 15 dias aqui fazendo o gabinete itinerante, principalmente aqui no centro, e o pessoal vem cobrando dos transtornos que a obra, principalmente aqui da Praça Comendador Martins e daqui da Avenida Major Antônio da Silveira Camargo, estão causando. Né? Então eu conto com o apoio aí de todos os nobres para estar aprovando aí esse requerimento. Obrigado. Eu peço a palavra. A palavra a vereadora Devani. Sou totalmente favorável ao requerimento, mesmo porque, para essa vereadora e munícipe, eu tinha certeza que não ia ser diferente o que estava acontecendo na gestão passada, ano eleitoral inclusive, né? E esse município ele ficou, realmente parecia um canteiro de obras. E a gente até ficou, eu como munícipe, ouvia também das pessoas como que conseguiriam começar tanta coisa e se iam entregar isso até o final do mandato. E como já estava previsto mesmo, né? Qualquer um estava vendo essa situação. Uma bagunça, um transtorno que foi tudo mexido e nada concluído. Então, vereadores, essa vereadora também é favorável, porque é interessante termos as respostas, que com certeza essa administração teve mais isso como herança também, né? Entre outras coisas que ficaram aí começadas e não terminadas. Então, eu sou totalmente favorável a esse requerimento. É bom porque daí todo mundo também, não só essa casa, mas também os munícipes, ficam por dentro de uma forma geral. Tá ok? Peço a palavra. A palavra, vereador Eduardo. Boa noite a todos, público presente aqui, internautas. Eu já tinha comentado com o Vitor lá atrás desse requerimento e a gente acabou fazendo junto. É mais para tirar dúvidas do dinheiro público, né? Sendo investido na cidade, das obras, algumas concluídas em etapas, outras paradas. O dinheiro público não pode ser gastado de qualquer forma, o dinheiro do povo, né? Tem que ser fiscalizado, esse é o papel nosso, dos vereadores. Eu passo pela praça ali, eu me revolto de ver a Praça da Bíblia, a gente que é morador antigo do Jacaré, né, Carlinhos? Ver um dinheiro investido altíssimo ali e ver o estado que ficou a praça, incompleta totalmente. Então a gente quer saber qual foram os investimentos feitos ali, principalmente em outros lugares, e se foi o valor investido, se foi corretamente ali. Porque a gente passa, aparentemente, parece que não está de acordo. Parece que não fizeram quase nada na praça, um dinheiro altíssimo investido. Então vamos tirar a limpo isso daí, fiscalizar, para que não haja farra, né, com o dinheiro público do cidadão cabreuvano. Peço a palavra. Palavra, vereador Nildo Pi. Na tribuna. Deixar aqui meu boa noite aos público presente, os que nos assistem via redes sociais, a presidente da casa e aos nobres vereadores. Essa questão desse requerimento, o vereador Vitor, uma figura que eu tenho no meu coração, precisa definir o lado que está. Todas essas obras, se eu não me engano, veio do governo anterior, no qual Vossa Excelência fez parte. Todas essas obras, salvo engano, veio do governo anterior. Vossa Excelência fez parte. Aí vocês
monta um requerimento com 180 perguntas, vocês deveriam, no governo que vocês participaram, ter perguntado para eles. E vocês, portanto, colocam o setor de engenharia da cidade numa situação injusta. Tinha um racho na transversal na obra do ginásio. E o engenheiro precisa receber a obra. E ele não vai receber a obra se a obra não está completamente entregue, adequada para uso. Aí os vereadores vêm aqui e colocam os profissionais da prefeitura numa situação difícil. Agora o racho, Fátima, era na transversal, agora está na diagonal. Ô Du, e o vereador tem que olhar lá, porque senão ele coloca o profissional de engenharia numa situação difícil. Ele não quer receber a obra, porque a obra não está adequada para os atletas da cidade participar dos jogos lá. Então, está tendo uma discussão entre a empresa e o setor de engenharia da prefeitura. E isso aqui, todos nós, sabedor dessas decisões. Então, acredito, vou votar favorável ao requerimento, mas vou deixar só claro aqui que a gente sabe o que está acontecendo. Com todas as obras em andamento, que as empresas estão querendo entregar, e o setor de engenharia, por não considerar as obras adequadas, não está querendo receber. Votarei, a vereadora Devani a favor do requerimento, votarei para ter esclarecimento, mas é um esclarecimento do que a gente precisa olhar, senão a gente coloca os nossos profissionais em situação difícil. Hoje mesmo, conversei sobre a obra do ginásio. E o engenheiro não consegue receber. O racho que era de um lado da quadra está de outro. Então, eram só essas minhas palavras, vereador. Questão de ordem, presidente. Queria, como ele citou meu nome, só a palavra um minutinho. Sim. Concedo a palavra ao vereador Eduardo. Então, Pi, respeito muito o Pi, é meu amigo, nosso amigo aqui. Mas o Pi tem que parar com essa de lado de cá, lado de lá. A gente somos vereadores aqui a partir de janeiro, do 1º de janeiro. Meu é o primeiro mandato, do Vitor é o primeiro mandato. Tem que parar com esse negócio na casa, que é lado A, lado B. A gente está todos aqui para trabalhar pelo povo. Fiscalizar o dinheiro público, acima de tudo. Então, se toda vez que a gente for fiscalizar nessa casa aqui é lado político, a gente está aqui para quê? Né? A gente foi eleito para fiscalizar o dinheiro público, independentemente de lado A, lado B. A gente ganhou a confiança do povo, foi eleito para fiscalizar. Se toda vez a gente se preocupar com lado A, lado B, jamais a gente citou dessa administração. Tanto que a gente sabe que a maioria das obras é da administração passada. Ninguém aqui desculpa a palavra, ninguém aqui é inocente para isso. Mas independentemente de quem seja, se está errado, está errado. Lado A ou lado B. É o dinheiro do povo que está sendo investido, é o dinheiro do contribuinte cabreuvano, e tem que ser fiscalizado. Sem essa de PSDB, DEM, qualquer um. Seja Bolsonaro, Lula, qualquer um que seja. Se gastou o dinheiro do povo errado, tem que ser fiscalizado. Peço a palavra. A palavra, Vitor. Eu acho que o vereador foi muito feliz, né, na verdade, infeliz nas colocações, porque, primeiro, que eu não fiz parte da gestão passada, eu fiz parte da gestão retrasada. Com muito orgulho, fiz um trabalho considerável e razoável bom na Secretaria de Cultura, mas isso não vem ao caso. Eu endosso as palavras do vereador Eduardo Oliveira, com intimidade do... Assim, a gente está aqui para fiscalizar, independente de lado. Isso tem que ficar bem claro nessa Casa de Leis. E se tem algumas informações que não estão chegando, principalmente esses prazos de término, de entrega de obra, isso precisa ser visto, isso precisa ser cobrado. E a gente não quer prejudicar, como sempre o pessoal vem falando aqui, a gente coloca uma culpa, a gente contra os funcionários públicos. A gente não é contra o funcionário público, gente. É nosso papel. A gente faz parte... Mais um minutinho. A gente faz parte de uma gestão, como fiscalizadores. Então, esse é o nosso papel. A gente não está fazendo nada além do que for proposto a nossa atribuição. Obrigado. Fátima, peço a palavra. Palavra, vereador Jean Carlos. Eu sou favorável ao requerimento, vereadores. Eu só queria complementar a questão. Acho que tudo que é necessário ser dito já foi dito.
Eu queria só comentar que todos os funcionários públicos são funcionários da população e todos os esclarecimentos que nós, enquanto representantes da população, pedimos devem ser esclarecidos. Os vereadores, pelo requerimento, na minha visão, não pede nada mais. A gente só pede o que está documentado para saber a partir o que está aquela obra. Diferente, não sei se o vereador tem informação privilegiada, eu não tenho, eu não sei que pé que está a obra da Praça da Bíblia, eu não sei que pé que está as obras daqui do centro. Então, esse requerimento ele pede informação e é a atribuição do funcionário público prestar essas informações. É isso, presidente. Obrigado. Coloco em votação. Opa, desculpa, vereadora, Imagina, peço desculpa. Imagina. Boa noite a todos. O requerimento, eu acredito que é um esclarecimento. Isso aí eu acho que eu não vou entrar nesse mérito, até mesmo que eu acho que a gente está precisando esclarecer as coisas. Até o Vitor falou comigo que ia fazer esclarecimento, e eu passei para ele que deve ter umas 2 semanas, eu pedi sobre ofício algumas das perguntas que estão aqui. Nós sabemos que a maioria dos problemas das obras inacabadas, sim, que estão aí na nossa cidade, são maiorias de verbas estaduais e federais. Isso qualquer um sabe, precisa só ler a placa lá que nós vamos saber. Sabemos que as verbas estadual e federal, infelizmente, têm a morosidade, não que eu concorde, mas que é a realidade, que vem chegando aos poucos e que aí a obra vai se atrasando, às vezes por metragem e fica, no caso, até vi aqui da Avenida Itália, eu acredito que é essa parte que está lá 100, que é porque a metragem não atingiu. São coisas assim, realmente, que a gente tem que acompanhar o tempo todo para a gente ter as respostas minuciosas o tempo todo, ou através de requerimento, ou através de conversa com o pessoal da secretaria. Eu deixo aqui meu abraço para o Maxwell, que sempre esteve aberto, sempre atendeu essa vereadora e sempre eu consegui dar o retorno para as pessoas ali na hora que pergunta e assim. Mas tudo bem no requerimento também. Tá? Então, só queria deixar esclarecido aqui que, às vezes, passa para a gente como se a gente tivesse sem interesse. E não é por aí. A gente está aí acompanhando e está sabendo da real situação que está acontecendo. Então, boa noite a todos. Eu sou favorável ao requerimento. Coloco em votação o requerimento número 18 de 2021. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Considero aprovado o requerimento número 18 de 2021. Indicações. Peço à segunda secretária proceder à leitura das indicações apresentadas. Indicação número 103 de 2021. Adesão ao sistema Detecta, de câmeras integradas à polícia para auxiliar no combate ao crime no município de Cabreúva, São Paulo. Considerando que o Detecta é um sistema integrador de informações que permite o rápido acesso a diversos bancos de dados de diferentes instituições. Considerando que o sistema Detecta realiza com celeridade a correlação de informações e imagens de locais, pessoas e veículos para auxiliar a tomada de decisões dos policiais militares, civil e técnico-científica, possibilitando ações coordenadas destes e considerando ainda os índices muito positivos proporcionados pela utilização do suprarreferido sistema, que demonstram que as imagens por ele captadas efetivamente contribuíram para o combate à criminalidade, mediante substanciais números de prisões de pessoas em flagrante delito, interceptações de veículos, apreensões de armas de fogo e leituras de placas de automóveis. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva a adoção de providências necessárias para a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, visando implantar o sistema Detecta em nossa cidade, a fim de contribuir com a celeridade para tal intento. Faço juntar a esta indicação minuta de projeto de lei para possibilitá-lo, bem como cópia de convênio celebrado para esse fim pelo município de Piracicaba, São Paulo, que servirá para esclarecer todos os termos dessa ação governamental. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 11 de agosto de 2021. Marlúcia de Fátima Valente, vereadora. Indicação número 104 de 2021.
recapeamento asfáltico das vias públicas do centro de Cabreúva. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva gestões visando o recapeamento asfáltico das vias públicas do centro de Cabreúva, São Paulo, muito especialmente da Avenida Marciano Xavier de Oliveira e das ruas Everaldo Martins de Melo e Adolfo Calegari, tendo em vista que uma das maiores reclamações de seus moradores é em relação ao asfalto deteriorado, lembrando também que a simples operação tapa-buracos não tem sido suficiente ao restabelecimento das esperadas condições de trafegabilidade. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 11 de agosto de 2021. Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Indicação número 105 de 2021. Análise técnica e reforma de todas as pontes do município de Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva gestões da Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, visando a realização de vistorias e análises técnicas de todas as pontes do município, mediante expedição de laudos para constatação da situação estrutural individual de cada uma. Indico mais que, a partir dessas análises, sejam reformadas aquelas que apresentarem problemas ou sejam construídas novas pontes em substituição àquelas que estejam comprometidas pela idade e pelo uso, valendo destacar que as pontes da Estrada do Piraí e da Estrada Cerâmica Nossa Senhora da Piedade têm premência dessas providências. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 11 de agosto de 2021. Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Indicação número 106 de 2021. Manutenção e conservação das praças Alberto Mesquita Camargo e Comendador Martins, Centro, Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva gestões da pasta municipal competente para a realização da manutenção e consequente conservação das praças Alberto Mesquita Camargo e Comendador Martins. Nesta, melhorando sua iluminação pública e seus postes, conservando seus bancos e seu jardim e colocando lixeiras naquela, reformando o prédio existente onde funciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mantendo suas características arquitetônicas, fazendo a manutenção de seus chafarizes, que estão com água parada, fixando as pedras portuguesas que estão soltas, colocando novas lixeiras e conservando os bancos e pergolados. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, 11 de agosto de 2021. Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Lido. Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe as proposições apresentadas a quem de direito. Expediente recebido de diversas localidades. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do parecer TC 4414989194 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Cabreúva, relativa ao exercício financeiro de 2019. Parecer TC 004414989194. Prefeitura Municipal de Cabreúva, exercício 2019, prefeito Henrique Martim. Advogados Gisele Nogueira, Júlio César Machado, Mariana Bin Sanches Varanda e outros. Ementa. Contas de Prefeitura. Cumprimento dos principais índices legais e constitucionais. Defeitos de ordem formal. Recomendações. Parecer favorável. A egréria Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 30 de março de 2021, pelo voto dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, relator, Antônio Roque Cittadini, presidente, e Sidney Estanislau Beraldo, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, com fundamento no artigo 2º, inciso 2 da Lei Complementar número 709 de 93,
e artigo 56, inciso 2º, do Regimento Interno, decidiu emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas do prefeito de Cabreúva, relativas ao exercício de 2019, sem embargo de recomendações. O processo eletrônico ficará disponível aos interessados para vista, independentemente de requerimento, mediante cadastro no sistema. Publique-se. Sala das Sessões, 30 de março de 2021, Antônio Roque Cittadini, presidente, Edgar Camargo Rodrigues, relator. Peço à segunda secretária proceder à leitura do convite encaminhado pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Cabreúva, através da presidente do CMAS, senhora Isilda Aparecida Munher, e da secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, senhora Maria Helena Rodrigues Scavone. Convite. Vimos, por meio deste, convidá-la para a 13ª Conferência Municipal da Assistência Social 2021, que neste ano terá como tema central Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. A conferência é o espaço de avaliação das metas aprovadas na Conferência Municipal de 2019, identificando os avanços, as dificuldades e os desafios a serem enfrentados nos próximos anos, bem como discutir a concretização dos direitos socioassistenciais no município. A conferência ocorrerá no próximo dia 13/8 de 2021, sexta-feira, das 8 às 12 horas, na APAI Cabreúva, Rua Pernambuco 32, Jacaré. Contamos com a sua presença. Isilda Aparecida Munher, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, SEMAS. Maria Helena Rodrigues Scavone, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Informo que a prestação de contas da subvenção encaminhada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cabreúva, dos recursos recebidos durante o mês de julho de 2021, bem como respectivo relatório de atividades encaminhada conforme determina a legislação vigente, permanecerá arquivada na Secretaria desta edilidade para aqueles que desejam tomar conhecimento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Não havendo ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Uso da palavra em tema livre. Solicito a segunda secretária para que apresente o nome dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Acabaram de assinar, né? Eduardo Oliveira. Hoje foi atípico. Vou apresentar o nome deles. Vereadores inscritos: Marlúcia Valente, Devani Deboni, Giancarlo, Nildo, Eduardo Oliveira e Vitor. Concedo a palavra à vereadora Marlúcia. Boa noite a todos, boa noite público internautas, público aqui presente. Na nossa última sessão, nós tivemos a presença de alguns professores, o qual nós saímos daqui com a incumbência, né, com a lição de casa, de irmos levarmos uma proposta deles para o Executivo, logo no outro dia, na quinta-feira. E fomos atendidos pelo Executivo, pelo prefeito, pela vice, junto com o secretário de Finanças. E qual era a reivindicação dos professores? Eles pediam, clamavam para que a gente passasse a mensagem
que como eles já têm o plano de carreira deles, que o plano de carreira desse continuidade ao estudo que já foi feito para a revisão, que foi feito no ano passado. Infelizmente, não foi votado o ano passado, e esse ano terá que ser votado, porém, o diferencial deles, dos outros funcionários, é que deles é só a revisão. E eles estavam com medo que isso acontecesse atropelando tudo, onde eles não fossem ouvidos e o que tinha sido feito fosse caído no esquecimento. Então, eu venho aqui a essa tribuna e estavam os outros vereadores lá também, que eu tenho certeza que compartilham dessa mesma ideia, que nós saímos de lá com toda a garantia que vocês serão ouvidos e o trabalho de vocês serão, sim, continuados. Tá? Então, eu deixo essa mensagem aqui para os professores, que missão dada, missão cumprida. Vocês pediram que a gente levasse, e hoje eu trago esse recado que vai interligar todos os sistemas, todos os policiais, e com maior rapidez, para que seja sanado os problemas de violências, de crimes e tudo, né? Porém, eu cheguei a fazer o projeto, que essa casa poderia votar, e conforme o resultado, isso seria colocado. Só que tem alguns entendimentos jurídicos da justiça, né, que impede que esses projetos sejam partido daqui da nossa casa. E, sem vaidade nenhuma, eu levei até o prefeito o projeto, de minha autoria, mas ofereci para que ele entre com esse projeto, e hoje, em forma de indicação, eu estou oficializando esse projeto, que com certeza será um ganho muito, muito bom para a cidade em termos de segurança pública. Então, o projeto amanhã já vai estar lá na mão do secretário, e eu acredito que, em breve, Cabreúva vai fazer parte desse convênio, sim, que é de grande valia. No decorrer da semana também, semana passada, na sexta-feira, nós participamos de uma audiência pública em Jundiaí, onde há uma transformação vindo aí do nosso aglomerado, que futuramente será a nossa região metropolitana. Jundiaí passa a ser a região metropolitana das 6 outras cidades. Isso é de grande valia para a região, abre mais o espaço para a gente, o olhar público para a gente, e, com certeza, terá um grande ganho à cidade. E eu tenho que tocar na ferida que está aí, de vocês, funcionários públicos. É uma ferida que a gente pode falar ferida, desrespeito e outros adjetivos por aí vão. Eu sinto muito, infelizmente, isso está acontecendo. Gostaria muito de nem estar aqui, porque é desgostoso para a gente fazer parte nesse momento. A gente gostaria só de estar dando notícias boas, coisas boas, mas, infelizmente, existe isso. Não vem ao mérito de quem provocou, quem deixou de provocar, porque eu acho que, nem, como se diz alguns, não merece a gente ficar falando nisso. Temos que ver o que vamos fazer. Temos que ver daqui para frente. O tempo urge, o funcionário está desesperado, com toda a razão. Saiba que eu não sou funcionária pública, mas eu estou, sim, desesperada, tentando ver o que a gente pode ajudar. Eu, no meu humilde conhecimento, mas talvez a gente conhece pessoas que podem nos ajudar. Eu tenho ido até a prefeitura, tenho oferecido a algumas pessoas que têm umas ideias boas, e eu fico aqui assim, gostaria de chegar e falar, é isso que eles vão fazer. Mas isso eu não posso falar, porque eles não ainda têm essa resposta para isso. Mas a única coisa que eu posso falar é o seguinte: eles não estão de braço cruzado, eles estão muito empenhados, e o executivo, tanto o prefeito quanto o secretário de Finanças, RH, jurídico, eu acredito que todas as secretarias, sim, estão com vocês. Tudo que puder ser feito, eles não medir esforços. Isso eu já tenho 3 reuniões que a gente faz, que a gente participa disso, e eu acredito nisso, sim. E Deus é maior, que eu acredito que vai iluminar para achar um caminho. Fácil não está sendo, mas quem sempre quer o bem, colhe o bem. Isso vai acontecer, sim. E quando, se for vir alguma coisa para cá, porque até então há muita especulação, que desse o projeto, que o projeto vai beneficiar não sei o quê, que vai ter isso. Aqui nessa casa não chegou nada ainda.
mas vocês têm a garantia dessa vereadora que, chegando, o meu voto é de acordo com o que vocês quiserem, o que é para vocês. Eu não estou aqui me representando a minha família, eu estou aqui representando vocês. E eu acho que eu demonstrei isso no meu mandato, que eu nunca votei nada que pudesse sabotar o funcionário. Tem coisas que a gente é limitado? Sim, tem coisas que a gente é limitado, mas eu nunca deixei de ouvi-los. E não vai ser agora que eu vou deixar de ouvi-los. Mas eu deixo aqui bem claro que o empenho do Executivo está acontecendo, eu estou acompanhando, não estou aqui defendendo tem que defender o prefeito, tem que acusar o prefeito. Não é essa a minha meta, não é essa a minha política. Eu estou acompanhando e posso falar isso com toda certeza. E confio muito que solução boa vem em breve para vocês. Tá? Então, é isso que eu deixo aqui para o funcionário público. E hoje comemora-se o Dia Mundial da Juventude. Nós tivemos hoje um encontro lá no Silva Covas, que foi de grande gratificação, mas não quero falar sobre o encontro, eu quero falar sobre a mensagem que eu deixo para os jovens. Né? Eu acho que os jovens, a gente escuta muito assim, jovens, vocês são o futuro de amanhã, jovens, vocês são o alicerce que vai fazer isso. A gente acaba jogando muita carga em cima deles. A única coisa que eu posso falar para vocês é assim, adquirem o conhecimento. O conhecimento é uma herança que ninguém rouba de vocês. O conhecimento, vocês tendo conhecimento, vocês sim vão conseguir ser alicerce, vocês vão conseguir ser futuro. Conhecimento e respeito são duas palavras que vocês têm que aprender e têm que praticar e usá-la para o crescimento de vocês. Então, eu me compatuo com todos os projetos que vêm para essa cidade em relação a gente apoiar essa geração e todas as outras gerações. E deixo aqui o meu abraço a toda a juventude cabreuvana. Boa noite a todos. Concedo a palavra à vereadora Devani. Boa noite, presidente, nobres colegas, vereadores, público presente aqui, público online também. Meu boa noite a todos. E começando pelo requerimento feito aqui nessa casa, eu acho, apesar de ter o conhecimento, apesar de ter as secretarias sempre à disposição também, mas é importante que as pessoas vão se inteirando das coisas. Não é o fato de voltar lá atrás e falar, como disse a vereadora, de falar que foi gestão passada, governo passado. Mas a gente também não pode, tipo, que se calar, e as coisas, tudo que vem acontecendo aí, refletir tudo na gestão atual, que está com 7 meses. Então, eu vejo o requerimento de uma forma mais nítida também, de chegar esse conhecimento até as pessoas. Assim como a nossa atitude da presidente, quando fez a moção de repúdio quanto ao sindicato, que se não fosse através dessa moção, presidente, também, as pessoas, assim como os funcionários os funcionários, até cumprimento vocês novamente, o Jorge e a Cida que participaram aqui, se eles não tivessem assistido a sessão, até de madrugada, né, Cida, que você assistiu, eles não saberiam. A culpa era realmente dos vereadores, a culpa era do prefeito. Então, eu acho que as coisas ficando mais esclarecidas, eu acho que é bom para todo mundo, é bom para nós, né, que estamos aqui, para representante de vocês, é bom até mesmo para os nossos executivos, no caso, que as pessoas tenham ciência das coisas que estão acontecendo. E, principalmente, quanto aos funcionários públicos, dessa bomba, eu chamo de bomba, porque não é simples assim,
chega a decisão, acata a decisão e o funcionário vem lá com 10, 20, 30%, logo no dia 30, faltando no seu salário, que já conta com isso. Isso, eu não tenho palavras para descrever, além da tristeza, a covardia de quem teve o tempo de 8 anos para fazer reforma administrativa, para fazer plano de carreira, para depois chegar, como apresentou o prefeito numa live que fez essa semana. O que ele apresentou lá na live foi esse documento, que vocês, a cópia, né, do documento, que vocês podem ter acesso. Ele disse que era com a Noemi, a vice-prefeita, mas está aqui em minhas mãos, onde, covardemente, no dia 14/10/2020, o prefeito do município de Cabreúva, eu não vou citar o nome, entrou com a ação que vem perante, é uma ação direta de inconstitucionalidade, em face dos seguintes enunciados normativos da lei complementar. Aqui, que eu falei. Ah, tá. Corrigindo, 4 de dezembro, eu falei 14. É isso, né, doutor? Enfim, último mês de mandato, onde as eleições já haviam acontecido. Então, esse ser, ele não se preocupou com o funcionário público. Ele se preocupou em fazer algo que não teve coragem de fazer e reestruturar em 8 anos. Ou seja, isso que vinha acontecendo, das gratificações, ela já vem lá de trás, de gestões passadas, e que, inclusive, alguns gestores usaram como moeda de troca, muitas vezes. Então, se foi conveniente, em 8 anos, usar algo que não era correto, por que que no dia 4 de dezembro entra com uma ação? Então, isso é bom também, eu estou falando aqui, para esclarecer as pessoas também, para aqueles funcionários que não sabem. Não é questão de quem é a culpa, no quem não é. A questão é que vai fazer a diferença no bolso de vocês, na mesa de vocês, nas contas de vocês, os compromissos que vocês têm. Então, eu deixo esse esclarecimento aqui, assim como a Cida achou que foi importante a sessão passada ela ter ouvido, esclarecido alguns detalhes, eu acho que é muito importante esse detalhe também. E tenho certeza que o prefeito Mangini, até quero cumprimentá-lo aqui, mesmo com os problemas de saúde, ele está intensamente trabalhando para que encontre uma forma, como diz o vereador Pi, legal, para não reverter isso e chegar dezembro, acabar novamente cortar. Então, tem que ser algo legal, que ele está tentando fazer para tentar reverter um pouco dessa perca, desse sofrimento do funcionário público. E, a partir de então, já tem encaminhado, estamos cobrando dele, todos os vereadores aqui da base e os demais também, cobrando essa reforma administrativa e esse plano de governo. Se eu estiver errada, o doutor, mais uma vez, o senhor me corrija, por favor, tá? Fique à vontade. E ele está incansavelmente fazendo com que a dor seja menor. E nós, vereadores, tudo aquilo que for para o funcionário público, nós também estaremos aí na luta, junto com vocês. Quero cumprimentar aqui
Hoje participei do evento. Amanhã se comemora o Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto, mas a comemoração foi hoje, dia 11, lá no Silvia Covas, onde nós tivemos a presença do Luiz Oliveira, que é o subsecretário da Juventude, presente, afirmando a Casa da Juventude através de um ofício, de um pedido nosso, para que a cidade de Cabreúva fosse contemplada com essa Casa da Juventude, onde vão ocorrer vários cursos, né? E quais os cursos, vereadoras, que vai acontecer? Vai ser estudado a carência de cada cidade, a realidade e a carência de cada município, de cada cidade. Vai ser estudado para ver qual que é a necessidade, quais os cursos que vão ser necessários aqui na cidade de Cabreúva. Então, meus cumprimentos também, fico muito feliz pela participação aqui em nossa cidade, né? Pela vinda dele aqui em nossa cidade, afirmando o compromisso conosco. Inclusive, a Casa da Juventude vai acontecer no SECOM, a construção da Casa da Juventude. Eu acredito que algumas formalidades ainda descerão até essa casa, né, vereador? Para a conclusão dessa obra. E participamos também, inclusive o prefeito também participou, os vereadores participaram da audiência pública, onde as 7 cidades do aglomerado urbano têm a possibilidade de se tornarem cidades metropolitanas. Entre algumas das benesses que isso pode nos trazer também, hoje nós respondemos para Campinas, né, a parte da saúde mesmo, a DRS, para Campinas. E nós nos tornando cidades metropolitanas, aí é São Paulo, é a região de Jundiaí, as 7 cidades, né? Então, foi essa a nossa semana. Cumprimento aqui a todos e acredito que, como eu disse, afirmando aqui, que tudo dê certo nessa empreitada para que reverta pelo menos parte da perca desses funcionários. Uma boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Giancarlo. Muito boa noite a todos e todas, aos que nos acompanham de maneira remota, ao público aqui presente e aos colegas vereadores. Eu queria começar a minha fala de hoje, primeiro demonstrando a minha felicidade. No dia de ontem, eu tomei a minha primeira dose da vacina contra a Covid-19. Muito feliz por ter chegado a esse momento. Parte da minha imunização contra essa doença, infelizmente mortal, foi iniciada. Então, transpareço aqui a vocês a minha felicidade. Quero deixar os agradecimentos aos profissionais da saúde, da rede municipal e do Brasil como um todo, aos cientistas, obviamente, a valorização da ciência que nos possibilitou esse momento, e ao Sistema Único de Saúde, obviamente, ao SUS, que também nos proporciona isso. Então, muito feliz por esse momento. Essa semana, a semana do dia 12 de agosto, como algumas vereadoras já comentaram, nós comemoramos a Semana da Juventude. Eu queria estar vindo nessa tribuna aqui em um tom muito mais feliz do que eu vou estar, e um tom muito menos indignado do que eu vou estar. Essa Semana da Juventude, para mim, não tem sido um sinônimo de alegria. Nosso mandato, ele realizou uma live ontem com o vereador mais jovem do estado de São Paulo, Paulo, lá de São Roque. Amanhã realizaremos uma live com a Rede Jovem Anne Frank aqui do centro, e na sexta também com uma outra vereadora. E hoje, o nosso mandato participou do evento realizado pela Prefeitura de Cabreúva, que buscou trazer uma conversa, um diálogo sobre políticas públicas para a juventude. Primeiro que eu achei a ideia muito incrível,
Eu acho que a minha vivência política é muito curta, obviamente, e aí se eu estiver errado, os nobres me corrijam, mas eu acho que em anos esse foi o único evento que de fato trouxe a lembrança, a menção de políticas para a juventude no município, um tema que nunca foi abordado. O tema da juventude ele é muito visto como café com leite, como secundário. E fiquei muito feliz, em um primeiro momento, em a gente ter pautado essa discussão no dia de hoje, no evento no dia de hoje. No entanto, por outro lado, a minha indignação ela se transparece no sentido de que a gente teve um evento que pautou a juventude, que buscou discutir a juventude, em que a voz da juventude não estava representada. E nem falo por mim, obviamente não falo por mim, porque a gente sabe como o meio da política é extremamente vaidoso, então não cobro a minha voz naquele espaço. Mas a gente teve um debate, uma conversa, um apontamento em que a maioria das pessoas tinham acima de 50 anos. Que debate sobre a juventude é, nesse sentido, se a gente não tem a nossa voz representada? Nós não queremos que pessoas falem por nós queremos falar. O lugar da juventude, ele é um lugar que tem que ser levado muito a sério. Nós somos uma parcela da população muito grande. Nós somos uma parcela da população que tem interesses, que tem vontades, tem necessidades e tem direitos. O Estatuto da Juventude, estabelecido lá em 2013, estabeleceu os nossos direitos e o município precisa respeitar isso. A gente não quer que decidam por nós queremos decidir. A gente não quer que seja dito por nós queremos dizer. E mais uma vez eu reitero, não estou cobrando isso aqui por vaidade, porque eu nem me importo se a minha voz não foi ouvida. Por muitas vezes, por interesses políticos diferentes, eu sou muito até deixado de lado e não me importo. Não me importo de verdade, porque eu quero que a pauta da juventude seja essencialmente tratada. Agora nós temos um evento da juventude em que nós não temos nem um espaço de voz, de fala, de fato para jovens, a não ser o Luiz, obviamente. Então, assim, eu quero deixar marcada a minha indignação e representada isso que eu falei. A gente não quer que falem pela gente, nós queremos falar. E eu digo mais, estendendo aí, tratando sobre o Conselho da Juventude. Essa Casa de Leis aprovou uma lei que criou o Conselho Municipal da Juventude. O Conselho Municipal é um espaço de debate, um espaço deliberativo e de construção, tanto de fiscalização quanto de políticas públicas. O Flávio, que está aqui, compõe diversos conselhos, pode falar melhor que eu, até inclusive, sobre a função dos conselhos. O conselho ele tem a função muito importante. É a representação de fato da participação popular e por isso nós precisamos defendê-lo. Quando o projeto de lei que criou o Conselho da Juventude passou aqui por essa casa, eu fui o primeiro a me manifestar contrário à maneira que o projeto veio. A gente recebeu nessa Câmara um projeto copiado de outra cidade, foi uma cópia de outra cidade que não dizia respeito à realidade de Cabreúva, e foi um projeto que foi feito a toque de caixa, de última hora. Foi empurrado para a gente votar de última hora com urgência especial. Novamente, a pauta da juventude não é colocada entre as prioritárias. Novamente, a pauta da juventude ela não é discutida da maneira que ela deveria ser discutida. Tudo bem, tentei apresentar emendas, não foi aprovada, a gente aprovou esse projeto de lei copiado de outra cidade, criou o Conselho Municipal da Juventude. Beleza. O Conselho ele é composto por 5 membros do Poder Executivo, por 5 membros da sociedade civil. Ótimo. Vamos para a nomeação. O artigo 5º da lei, parágrafo 3º, diz: os membros titulares e suplentes representantes da sociedade civil serão definidos mediante processo eleitoral elaborado pela comissão eleitoral. Vou repetir. Os membros e titulares e suplentes, representantes da sociedade civil, serão definidos mediante processo eleitoral. Há 2 semanas, nós tivemos, e fiquei sabendo pelo Diário Oficial, a nomeação dos membros da sociedade civil, sem nenhum processo eleitoral. A lei que estabelece que os membros da sociedade civil devem ser nomeados por eleição, que é a maneira mais democrática que deveria ser nomeado, foram nomeados de uma maneira totalmente arbitrária. Quando eu fiquei sabendo dessas nomeações, entrei em contato com a secretária de Assistência Social, que afirmou que foi feito de fato da maneira que não era adequada, mas que novamente as nomeações teriam sido a toque de caixa.
Foi dado menos de 24 horas para ser feita as nomeações. E aí eu quero deixar o questionamento aqui. Hoje foi falado muito no evento de que a juventude é muito devendida, a pauta da juventude é trazida a sério aqui no município, e eu pergunto, a expressão da nomeação dos membros do Conselho Municipal, a expressão de ter feito a lei do Conselho Municipal de última hora, isso de fato demonstra que a pauta da juventude é valorizada aqui no município? Isso mostra se de fato a pauta da juventude é valorizada aqui, ou isso é só usado como demagogia política? Isso é feito só da boca para fora? Eu repito, nós não somos café com leite. A nomeação do Conselho Municipal precisa ser respeitada. Essa casa aprovou uma lei que fala sobre eleição. Por que a gente teve uma nomeação arbitrária? Qual é a representação, a representatividade desse conselho, sendo que ele foi composto por uma bolha de uma pessoa que conhecia algumas pessoas, entrou em contato e nomeou? Eu quero deixar aqui marcado a minha profunda indignação. Este parlamentar não está de acordo com a maneira que foi feito o conselho, este parlamentar não está de acordo com a maneira que a pauta da juventude tem sido tratada aqui em Cabreúva. Novamente, como café com leite. Nós não somos café com leite, nós não queremos que falem por nós, nós queremos falar. Nós não queremos que decidam por nós queremos decidir. E é por isso que eu entrei na política e por isso que eu estou ocupando esse espaço. Boa noite. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Nildo. Boa noite ao público presente novamente, aos internautas que nos assistem, aos nobres pares. E vim para a fala do grande expediente, deixar aqui os parabéns à secretária de esporte, que ganhou uma parceria com uma empresa que aprova projetos culturais e, através de uns projetos aprovados em Cabreúva, receberá uns recursos de empresas e realizará no bairro do Vilarejo, vereador Carlinhos, escola de tênis de campo para as crianças. Parabenizar, né, Marcelo? Porque só vê falar de futebol, só vê falar disso. E as crianças de Cabreúva vai ter oportunidade, Marcelo, com esse recurso, patrocinado por uma grande empresa, de estar praticando um esporte tão nobre que só os ricos praticam e nós vamos ter na nossa cidade. E dizer que essa semana que passou, estive nas reuniões do PSDB na capital paulista. Estivemos no lançamento da região metropolitana de Jundiaí, e o governo do estado trará obras para a cidade de Cabreúva de tamanha monstruosidade, que foi para isso que eu me candidatei, foi para isso que eu estou aqui a serviço do povo. Disse aqui no meu discurso de posse que não ia medir esforços para ir até Campinas, até São Paulo e até Brasília, porque tem sede forte do nosso partido nessas cidades. E o nosso prefeito Mangini tem sido recebido dentro do partido com os braços abertos, e o governo do estado vai investir grandes montas financeiras em obras em nossa cidade, e acredito que vocês vão ter uma visão da administração como nunca foi feito na nossa cidade. Gostaria de pedir o apoio dos 9 vereadores para que tecesse o olhar para o caminho avante, porque acredito que no final de todo o nosso mandato será
o prefeito que mais fez pela história de Cabreúva. É muito recurso. Vai nascer uma obra, Marcelo, que vai ficar na história de Cabreúva, e vou deixar o prefeito anunciar a obra, porque era do coração dele, estava junto quando ele pediu a obra, e é até de arrepiar quando ele disse: Pi, recebi a ligação do Estado. Então, gente, apoie, que vocês vão ver que o cara nasceu para trabalhar. Os interesses dele, hoje, caminho com ele e sei, o interesse dele, vereador Du, é só de uma Cabreúva diferente. O interesse dele, vereador Vitor, é só de uma Cabreúva diferente. Por isso foi que eu fiz a defesa. E, vereador Jean, eu não posso negar que eu tenho que compactuar que a fala da juventude tem que estar com a juventude. Vou até dizer isso porque você disse acima dos 50, e eu faço parte do acima dos 50. Então, eu acho que tem o espírito jovem. Parabenizar o subsecretário de Estado, Luiz, que esteve aqui para trazer a Casa da Juventude para a cidade de Cabreúva. Para quem não sabe o que é política pública para jovem, o nosso prefeito Mangini também está abrindo 100 vagas já, para estagiários. São a juventude de Cabreúva que terá vez nos nossos estágios. Aqueles que tiver no nível universitário fará de nível universitário, e aqueles que tiver no colégio fará estágio no nível de colégio. Então eu não fui no apoio ao governo do Mangini, porque o Mangini é bonitinho e tem o cabelo arrepiado. Eu fui até o apoio do Mangini, porque ele se propôs a nós viajarmos, solicitarmos o que a cidade precisa e trabalhar para nós termos uma Cabreúva diferente do que foi até hoje. Fazem uns 6 dias, vereadora Marluce, que eu não durmo, por conta do acontecimento das gratificações, que todos os vereadores aqui lembram da reunião, quando um sujeito disse se eu não sabia ler. Eu falei, se eu não sei ler, eu não, né, Vitor? Eu falei até para você, se eu não sei ler, talvez não. Agora, que essa lei é totalmente inconstitucional, eu sei. Mas todos aqui acham que o remendado dá certo. E o remendado uma hora rasga. E ele rasgou, vereadora Marluce. Está aí todos os funcionários que recebiam a gratificação, sem dormir, com insônia. E esses vereadores, todos aqui acredito, defendem a categoria do funcionário público. Inclusive, somos dirigidos por uma funcionária pública. Então, deixar claro aqui a minha preocupação, a busca incansável de lei que repare esse dano, né? Tem, voltando à conversa dos engenheiros, tem engenheiro aí, vereador Jean, que vai ter que pegar R$200, dia 30, para pagar o que vai ser descontado do salário dele. E no calor aqui, vereador Du, a gente entra nos debates, mas a minha defesa é que tudo sobra para eles. Eles fazem as 8 horas deles, eles trabalham, e os políticos só rodando bandeira e fazendo oba-oba. Eu acredito que chegou a hora de nós darmos as mãos e todos nós fazermos a diferença para que daqui 4 anos não tenha aquele discurso assim, ó, a Câmara de Vereadores não fez nada. Daqui 4 anos, eu quero que toda a cidade diga assim, ó, todos os políticos dessa cidade merecem o respeito, porque eles trabalharam para o povo. São essas as minhas palavras. Com a palavra, vereador Eduardo. Meu muito boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite ao público presente, funcionário público, os amigos que estão aqui. Jorge trabalhou comigo, né, Jorge? Carlinho também, grande parceiro. E um abraço a todos. E
quero desde já me solidarizar, né, com tudo o que tem acontecido. A gente fica muito triste, que nem todos falaram aqui. Conversei com o Carlinhos essa semana, inclusive, da situação que estão passando. A gente sabe como que já é defasado o salário dos funcionários municipais de Cabreúva. E no meio de uma crise dessa, inflação aumentando, e tem uma perca salarial grande, a maioria teve, não é fácil. Então, tenho certeza que o que estiver de alcance dessa casa, a gente vai fazer, solidarizamos com vocês, e contem sempre com o nosso apoio, que a gente sabe o quanto vocês batalham. Trabalhei na UPA durante um tempo à frente ali, o Jorge comigo, cheguei a ver muitas vezes o Jorge ameaçado ali, né, Jorge? Ameaçado muitas das vezes, as pessoas querendo bater, infelizmente passa tudo isso para sustentar a sua família com um salário baixo. Mas tenho certeza que o prefeito está trabalhando por isso e vai ter o apoio da Câmara para todos os projetos que vier em benefício dos funcionários públicos. Até aproveito o gancho e peço para o Executivo, se puder rever as indicações que eu fiz. Eu fiz uma indicação para o aumento do cartão de alimentação para R$1.000, o qual foi prontamente negado pelo ex-chefe de gabinete, né, adjunto, que tinha o Luciano Sena. Ele falou que não poderia fazer, que só ia fazer de acordo com a inflação desse ano. Não poderia dar aumento nenhum. Sendo que a lei permite. Conversei com o jurídico da casa, 173 não atinge, né, doutor? O benefício. Então, eu creio que seria uma maneira de reparar, em parte, essa perca que o funcionarismo tem tido. Também fiz uma indicação de um vale-refeição para os funcionários. Muitos não têm como voltar para sua casa e não tem alimentação na prefeitura. Então, seria duas maneiras de reparar parte da perca que vem ocorrendo dentro da lei. Sabemos que até dezembro tem a 173, que não permite outros aumentos, mas o que pudesse ser feito para o funcionário público de Cabreúva tem que ser feito neste momento. Não podemos deixar eles padecerem, né? Então faço novamente o pedido, vou estar novamente encaminhando essa indicação minha para o Executivo, para que seja visto esse lado para o funcionário público. Quero também, nesse dia aqui, parabenizar o doutor Renato, da casa. Hoje é dia do advogado, né, doutor? Comemorado o dia do advogado. E o doutor tem nos auxiliado muito aqui. Eu brinco sempre com os vereadores, falo que o doutor tem hora que dá aula, né? O doutor é muito competente no que faz. Parabenizo no seu nome também o Marcelo, advogado, vereador que está com a gente. Se Deus quiser, a partir do ano que vem também estarei, Marcelo, finalizando esse ano. Então, eles que lutam, né, por uma democracia, um país mais justo. Cumprimentar a juventude também, aproveitar essa fala. Amanhã, comemorado o Dia da Juventude, temos o Jean, representante aqui, o mais jovem da casa, né? Também somos, né? Não somos velhos, não. Jovens ainda. Uma casa que muitos jovens, e quem não é jovem também tem a mente de jovem, pensa sempre para frente, batalhando pelos jovens, aí eu tenho certeza. Depois eu quero só cumprimentar, a gente fala no calor aqui, né, Pi? Mas essa é uma casa que eu tenho sempre conversado com a Fátima, até a última sessão foi bem tranquila. É uma casa que tenho certeza que todos estão trabalhando muito em prol, sem ver lados políticos, em prol da população. E eu torço muito, de coração, para que o prefeito faça o melhor mandato da história de Cabreúva. Porque quem ganha é a população, independentemente de quem esteja à frente. Que faça o melhor para a cidade, que seja um mandato histórico, eu acredito, porque o nosso povo precisa. Cabreúva tem que desenvolver, tem que crescer, tem que ter moradias, tem que ter infraestrutura, uma saúde melhor. E eu torço muito para que o prefeito, de coração, faça. Até porque todos os projetos que veio da casa, lá de cima do Executivo, todos tiveram aprovação nossa. O que for bom para a população, a gente vai estar junto. O que não for, pelo menos da parte deste vereador, a gente é contra. Mas eu tenho certeza que o Executivo quer fazer um mandato para deixar na história. O Pi falou, o prefeito está cuidando da sua saúde, mas não tem deixado de trabalhar. E conta com o nosso apoio no que for bom para a população aqui.
Marquei alguns tópicos aqui. Quero agradecer a deputada Valéria Bolsonaro, me ligou essa semana, falando que já chegou, só preciso confirmar, uma emenda para a compra de um veículo para a Secretaria de Segurança de Cabreúva. E mais uma emenda que a gente consegue. Deus tem abençoado, guardado, guiado o nosso caminho, para sempre estar auxiliando o Executivo com emendas, com verbas. E Ele tem nos abençoado, graças à amizade que temos, tanto na Assembleia Legislativa, como lá em Brasília. Temos conseguido diversas emendas para diversas benfeitorias na cidade de Cabreúva. Essas são as minhas palavras de hoje. Que Deus abençoe a cada um. Concedo a palavra ao vereador Vitor. Boa noite a todos, novamente. Como os vereadores falaram, como o vereador Du acabou de falar, tem dia que no calor, né, dá calor mesmo. Inclusive, a gente precisa até escrever um pouco para não sair do tom. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos vereadores pela aprovação do requerimento. Acho que vai ser muito importante essas informações aqui para a gente, para estar passando também para a população. Endosso o que foi falado aqui na tribuna dos vereadores em relação às perdas salariais dos funcionários públicos. Estamos aí, essa casa, como já foi falado, estamos à disposição de vocês para ajudar no que for necessário, no que for dentro da legalidade, sempre. Hoje é um dia emblemático para mim, dia 11 de agosto. Para quem não sabe, eu tenho um comércio aqui no Vale Verde, que agora está arrendado, mas que o nome era Campo do 11 de Agosto. Por que 11 de agosto? É uma homenagem ao Esporte Clube 11 de Agosto, que é um clube que começou com adolescentes em 1959. Meu pai fez parte, alguns tios, e dentre outras pessoas queridas, inclusive o saudoso Dinho Zicati. Apesar de ter uma vida curta, esse time marcou uma geração. Inclusive, até hoje, todos os anos, menos esse por conta da pandemia, eles fazem encontros. Eles fazem encontro entre ex-jogadores, com os familiares, simpatizantes, e também com o pessoal da juventude feminina, ou melhor, os remanescentes desse grupo da década de 70, da juventude feminina. E falando em juventude, hoje participei, junto com alguns vereadores, do evento no Silvia Covas, falando da juventude. Dentre outras coisas, como aqui já foi citado, foi falado da questão da Casa da Juventude, Cabreúva é uma das 40 cidades aí contempladas com o projeto, e também do Conselho da Juventude, que foi aprovado aqui nessa casa há um tempo atrás. Entre as explanações das autoridades, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi em relação à juventude ocupar espaços. Eu acho que isso tem que continuar, a juventude ocupar não só os espaços do Conselho, mas de outros conselhos, da Câmara, das prefeituras, do governo. A juventude tem que estar atuante, tem que estar presente. Essa energia faz falta. Eu que tenho andado sempre com o vereador Jean, vejo do trabalho que ele faz, e isso agrega muito. A Câmara agrega muito à cidade. Eu queria aproveitar o ensejo e cumprimentar novamente aqui, o nosso representante da juventude aqui na Câmara, o vereador Giancarlo Moreira Gama. E mais uma outra coisa que chamou a atenção numa das falas foi sobre a importância de ouvir. Fomos eleitos para representar a população e, como representantes, precisamos ouvir. E por isso, não basta conhecer as pessoas, precisa entendê-las. E para entendê-las, precisamos ouvir.
Ora, tudo o que fazemos aqui na Câmara, também precisamos ouvir. Seja para elaborar um simples ofício ou uma indicação. Precisamos ouvir as pessoas do nosso ambiente de trabalho. Precisamos ouvir os funcionários públicos. Precisamos ouvir toda a população. Essa talvez seja a maior das lições que o político pode aprender em exercício para a representação popular ou no comando dos destinos de uma cidade. Temos que ouvir, mesmo que a gente não consiga resolver todos os problemas, mesmo que aquilo não esteja ao nosso alcance. Escutar a população e levar em conta suas manifestações, seja na cobrança dos direitos ou na construção de políticas públicas, é fundamental para que o Estado possa oferecer serviços que realmente atendam às necessidades da população. Precisamos ouvir para ver se a população está precisando de mais creches, postos de saúde, saneamento básico ou ampliação da Câmara de Vereadores. Mas como ouvir com uma abertura para a participação do plano plurianual de 3 ou 4 dias com o formulário pronto e nem sequer pode apontar mais de uma melhoria, de uma ação para os próximos 4 anos de gestão? Como ouvir se fazem uma obra numa praça que é um dos marcos aqui da cidade, aqui no centro, sem consultar a população? A gente chegou, inclusive, fomos atendidos aqui na Câmara de Vereadores o ano passado, e no meio dessas conversas com o poder público, que a Câmara intermediou, foi cancelado e iniciar as obras com total falta de respeito aos cidadãos. Como ouvir se ainda fazem audiências públicas em horários comerciais? Como ouvir se nessa Semana da Juventude enche a boca para valorizar os jovens, mas quando foi conversado sobre o Conselho da Juventude, não ouviram o jovem representante do Legislativo? Como dizem, falar é fácil, difícil é ouvir. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a plateia está 100% funcionários públicos, né? São todos funcionários públicos. Ainda estamos aqui. E eu sou solidária a todos, nós estamos numa situação bastante difícil. E tenho certeza que essa situação vai ser resolvida. A Prefeitura está fazendo todos os esforços para que isso aconteça. Eu também tenho algumas coisinhas para falar, porque foi uma semana bastante corrida, né? Na sexta-feira, nós estivemos alguns vereadores, quase a maioria, estivemos em Jundiaí, né? Numa audiência pública da região metropolitana. E o que eu achei mais importante dessa audiência pública foi a abertura que eles deram para a gente fazer sugestões. E vocês não têm ideia de quantas sugestões eu já fiz através do e-mail audiência pública. Depois eu vou deixar esse e-mail no site da Câmara, tá? audienciapublica@srdr.sp.gov.br. Depois eu vou pedir para o nosso funcionário, que eu acho que é importante a participação das pessoas em relação a isso. Então, eu fiz algumas sugestões em relação a transporte, principalmente, porque o nosso transporte, se ele virar um transporte metropolitano, ele vai ter qualidade. Então, isso é fundamental para nós. Hoje, a gente tem um trânsito daqui para Jundiaí, através de transporte público de péssima qualidade. Então, essa foi uma das sugestões que eu deixei como presidente da Câmara, como cidadã, como Fátima mesmo, né? Melhorar também essa questão do pedágio. Como é que nós vamos transitar numa região metropolitana se a gente vai pagar quase R$20 para transitar nessa região? Então, deixei bem claro que isso vai ter que ser analisado. E eu peço para os 2 representantes do PSDB aqui, Devani e Pi, que vocês tenham um acesso mais fácil ao governo do Estado,
porque são do partido do governador, para que leve a sério essa questão do pedágio, né? E teve também mais algumas coisas que eu falei, que eu acho de extrema importância, é a questão da nossa Serra do Japi, que foi tombada em 1984, e que ela tem que ser preservada. Metropolitana quer dizer aumento de população assusta a serra. Então, nós temos que ter um olhar muito grande para essa serra, porque essa serra sequer foi citada nessa audiência pública. Eu fiquei muito chateada por isso. Alguém lembrou? Alguém viu citarem a serra? A serra nós estamos aqui, nós somos... Foi citada? Nos bastidores, não só foi citado, como cobraram eu e a Devani, perfeito. Projeto de lei para ser votado, inclusive está na casa, tramitando, e cobraram muito rude ainda. Obrigada, Pim. Enfim, eu penso que vai melhorar a saúde, a cultura, o esporte, o bem-estar de todo mundo, a cultura, porque a gente vai poder sair daqui e ver peças teatrais, enfim, shows e tudo mais. Mas essas duas questões, na minha opinião, são mais importantes. O meio ambiente, a nossa serra e a circulação através do transporte público. Tá? Hoje nós tivemos um passo inicial, né, que, na verdade, foi um evento, né, para implantação da Casa do Juventude, para implantação do Conselho da Juventude, e foi citado aqui que a juventude não foi ouvida, que só velho falou, só acima de 50 anos. Né? Existe um protocolo para se implantar algumas coisas, principalmente um protocolo que vem formatado do governo do Estado. Então, ele vem lá com o protocolo e chega, olha, o protocolo é esse. Infelizmente ou felizmente, a vice-prefeita tem mais que 50 anos. Tá? Infelizmente ou felizmente, eu tenho 63 anos, tive que ir para o protocolo. Né? A secretária de Desenvolvimento Social também tem mais idade do que 50 anos. Né? E lá nós tínhamos, sim, 2 representantes, 2 jovens, que falaram, tiveram voz. Né? Tiveram voz, sim. E a plateia, eu observei, só tinha jovens, tinha poucas pessoas acima de 30 anos, poucos. Né? Então, infelizmente, eu acho que talvez deveria ter um prefeito com 18 anos, mas na situação que nós estamos, até a primeira-dama tem mais que 50 anos, também estava representando o prefeito. Existe um protocolo, ele tem que ser seguido, e, na minha opinião, o que é mais importante é o que a gente está tentando fazer para essa juventude, coisa que nunca ninguém fez nesse município. Em relação ao conselho, eu vou ser chata agora. Eu gostaria de perguntar para vocês, alguém já fez parte de algum conselho? Algum vereador já fez parte de algum conselho? Nós temos... Tá, não, tem algum... Não estou falando fazer parte, eu estou falando visitar uma reunião de conselho. Não estou falando em fazer parte do conselho, porque eu sei que não pode, eu sei até os que podem e os que não podem. Algum foi? Já participei. Devani, muito bem. Tá. Vocês sabem quantos conselhos nós temos no município? 25. Todos eles com a legislação vigente aqui. Vou falar um por um. É importante saber. Sabe por que eu vou falar? Porque a não participação de conselho é muito grande. Não só em Cabreúva, é ou não é? O Flávio faz parte de 10 conselhos, eu acho. Já fez parte... Já foi 5, né? E aonde é que está alocado, em que secretaria estão alocados esses conselhos? O Conselho da Criança? Eu vou falar. Então, nós temos o Conselho Municipal Antidrogas. É uma droga porque não funciona, mas a legislação está aqui. Tem o Conselho de Turismo, tem o Conselho de Segurança Alimentar, tem o Conselho da Pessoa com Deficiência, tem o Conselho Tutelar, tem o Conselho Municipal de Planejamento, o Conselho Comunitário Municipal, o Conselho de Políticas de Administração e Remuneração Pessoal, tem o Conselho de Usuários, ou seja, a Ouvidoria,
tem o Conselho Nacional de Auditoria, tem o Conselho Municipal de Juventude, tem um Conselho de Assistência Social, tem conselho, todos eles, eu só não vou citar a lei porque vai ficar cansativo, tá? Tem o Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, tem o Conselho Municipal do Direito dos Idosos, tem o Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, tem o Conselho de Alimentação Escolar, todos esses são abertos à população, tá? Tem o Fundeb, tem o Conselho Municipal de Educação, temos o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, que, na minha opinião, é um conselho importantíssimo. Temos o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Conselho Municipal da Cultura, o Conselho Municipal da cidade de Cabreúva e o Conselho Consultivo e Fiscal. A maior dificuldade, não sei se é só Cabreúva, eu acompanho Cabreúva, é a participação tanto social como a participação da prefeitura nesses conselhos. Eu tenho aqui um conselheiro nato, que é o Flávio. Desde que eu participo de conselho, há mais de 20 anos nós estamos nessa, né, Flávio? Exatamente. O primeiro conselho que a gente fez parte junto foi o Condema, né? É ou não é? Depois CMDCA, enfim. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de eleger conselhos, de fazer uma comissão eleitoral. A comissão eleitoral, ela está dentro do conselho. E se o conselho não existe, como é que vai fazer a comissão eleitoral? Alguém pode me explicar? Presidente, questão de ordem. Não, questão de ordem, eu não falei teu nome. Regimentalmente, a senhora não poderia estar discutindo. Não vou te dar Regimentalmente, a senhora não poderia estar discutindo sobre o que os não vou nobres te dar falaram palavra. na tribuna. Não vou te dar a palavra. A senhora está contando uma inverdade, só por conta de os conselhos, alguns não serem permitidos, a gente vai fazer um conselho de qualquer jeito. A gente vai fazer um conselho de qualquer jeito. Permite? Eu não concedo a palavra para você. Então é o pode seguinte, continuar falando em A gente tem muita verdades. dificuldade, gente, de pegar essas pessoas e trazerem para conselho. Os únicos conselhos que funcionam nessa cidade são os conselhos, a maioria vinculado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Se Deus quiser, o da Juventude vai funcionar, o CMAS, Conselho Municipal de Direito, todos esses funcionam, não é? E tem alguns, lógico, o Fundeb tem que funcionar, o Condema também funciona. O resto, mesmo assim, funciona com quórum. Quantas e quantas vezes eu cheguei numa reunião de conselho a qual eu fazia parte e não tem quórum? Quantas vezes eu cheguei numa audiência pública e não tem quórum? O último Conselho de Saúde, que foi na sexta-feira, não é essa outra, não tinha quórum, não tinha nem funcionário público. E era online, gente. Olha a dificuldade de se montar um conselho. Então, eu acho que quando se monta um conselho, não tem que questionar, tem que incentivar essas pessoas que estão no conselho a ir realmente lutar, porque é o conselho que vai representar cada um de nós aqui. Cada cabreuvano. O conselho tem voz, sim. O conselho vai estar falando. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a vacinação. A juventude está sendo vacinada, né? E isso é um passo que eu diria que Cabreúva está à frente de vários e vários municípios, não só de São Paulo, como do Brasil. Eu quero parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde, através da secretária Paula Santos, que estão fazendo um trabalho excelente em relação à saúde desse município, à imunização desse município. E, na sexta-feira, nós vamos inaugurar o Centro de Especialidade Médica. O Centro de Especialidade Médica nunca funcionou, vai começar a funcionar a partir de sexta-feira, porque ele foi usado para a retaguarda Covid, salvou muitas vidas. Os funcionários naquele local foram pessoas maravilhosas, que conseguiram salvar muitas vidas. E agora, como o Covid foi diminuindo, né? Foi diminuindo, e agora estamos colocando as especialidades todas centralizadas no Centro de Especialidades, que fica ali no antigo PAN. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gostaria de parabenizar o Dr. Marcelo Defende pelo seu dia.
Doutor Renato, nós agradecemos, falo em nome da Câmara, o quanto você tem ajudado a gente aqui, e vou te dar meio parabéns. Não, acho que um pouco mais, né? Né? Espero que o ano que vem, em 11 de agosto, eu possa te dar os parabéns inteiros. Eu sei que esse ano você termina a sua faculdade, parabéns, tá? E eu acho que é só isso. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 18ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 25 de agosto de 2021, quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.